homens. Na Bíblia vamos encontrar Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Mulheres, os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Todos. Oh, Deus bendito, Hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. As orações que a gente pode considerar, de repente, as mais poderosas da Bíblia, elas foram feitas por pessoas comuns, como eu e você. Por mais improvável que seja, qualquer coisa que seja mais improvável que você acha, ela pode ser obtida através do poder da oração. E nesse momento, é a oportunidade que nós temos de estendermos aos céus a nossa prece, juntos, como irmãos. A música vai ser tocada nesse momento. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui entregar a Deus o seu anseio, aquilo que mais te incomoda, te preocupa, ou uma coisa que te deixou feliz. Se você quer agradecer a Deus, não quer perder essa oportunidade. Durante a música, esse é o seu momento, e depois nós vamos orar juntos, entregando a Deus. falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O Senhor. Pela nossa irmã Ursulina, a mãe da nossa amiga Marta, que está na UTI em situação grave. Ela está pedindo nossa ajuda, companheirismo através das nossas preces. Vamos falar com Deus. Quem puder se ajoelhar. Santo Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de sermos instrumentos. Agradecemos pelo dom da vida, pela saúde. Queremos te agradecer
agradecer por tudo aquilo que a gente nem sabe que o Senhor faz por nós. Mas sabemos que pela Tua misericórdia e pela Tua graça, o Senhor nos guia, nos mantém salvos e em segurança. Nós temos, Senhor, algumas ansiedades, algumas preocupações, alguns clamores que afligem nossa vida, nos perturbam, por muitas vezes nos deixam mal. Mas sabemos que com fé, com fervor, podemos alcançar o inatingível. E é isso que nós queremos te pedir agora, Senhor. Queremos pedir o Teu poder, o Teu alento. Queremos entregar a Ti aquilo que nos incomoda. Mas estamos agora fazendo de um modo diferente do que a gente fez em casa durante a semana. A gente orou sozinho, no nosso quarto, e agora nós queremos fazer juntos, como amigos e irmãos, como a Tua igreja. Estamos entregando a Ti a nossa vida, com tudo aquilo que ao mesmo tempo nos incomoda, mas também temos algumas coisas que nos alegram. Nós queremos agradecer e entregar, porque sabemos que por mais difícil que seja ou que esteja este momento, o Senhor tem algo melhor para nós. Nos ajude na nossa caminhada terrestre, que possamos estar aprendendo e nos preparando para viver contigo eternamente. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Igreja Central de Niterói, que possamos fazer a diferença aqui, do nosso vizinho, na nossa região. Esteja conosco, abençoe o restante do nosso culto, porque nós estamos tentando oferecer a Ti o nosso melhor. Não é perfeito, mas é o nosso melhor. Muito obrigado por todas as bênçãos. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. Eu quero que vocês pensem nesse momento qual é o grande sonho da vida de vocês. Vocês devem ter um sonho, todo mundo tem um sonho. Uma vida sem sonhos é uma vida sem sentido, uma vida sem objetivos. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, Tâmia. Por maior que seja o nosso sonho, o sonho de Deus é maior. É ou não é verdade? Que possamos entregar nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele realize em nossas vidas o sonho para cada um de nós. Todo dia eu tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidi, e deixar a Tua brisa me carregar por aí, só pra ver aonde eu iria chegar. Só pra ver o que eu seria
de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir qual teu poder ia ir. Só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Mas eu entendo, essa é a condição. Ser livre pra escolher o bem. É negar minha
Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Que alegria estar com vocês hoje. Embora dia 2 o Brasil, de certa forma, comemora finados, nós estamos aqui no sábado, alegres, felizes, louvando, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E quantas oportunidades nós tivemos ao longo da semana para podermos levar a mensagem para aqueles que sofrem com seus queridos que não estão mais aqui. Mas nesse sábado, nós temos uma mensagem muito especial. Mas antes de eu apresentar a nossa pregadora, o Departamento de Saúde, ao longo do ano, teve algumas ações. Nós conseguimos realizar a feira de saúde, o curso de culinária, um curso de evangelismo em saúde, de certa forma com o apoio do departamento na associação. Então eu estou muito feliz e a gente tem alguns planos para o ano que vem. E eu também gostaria de agradecer a alguns amigos que ajudaram muito ao nosso departamento esse ano. O Rogério, o Alex, num trabalho de apoio de excelência, a Luciana, a Cláudia Márcia, a Raimunda, a equipe da Cláudia Márcia sempre apoiando, todos os nossos colegas do Departamento de Saúde. Se eu for falar de cada um deles, certamente eu vou deixar alguém para trás, eu vou estar sendo injusta. Porque o departamento trabalhou sincronicamente, em harmonia, como deve ser trabalhado. Uma liderança totalmente dividida, compartilhada, e todo mundo pensando junto, todo mundo trabalhando junto e fazendo o departamento acontecer. Se tudo que foi feito ao longo do ano foi realizado, eu tenho que agradecer a equipe que Deus selecionou a dedo para estar comigo, porque certamente eu não conseguiria. E eu digo, certamente eu não conseguiria. Para o ano que vem, nós temos a intenção, que ainda vai ser trabalhado, a ideia de um clube de saúde, de um projeto bem elaborado para a nossa igreja. Mas isso ainda é uma ideia que vai ser bem discutida. Quem desejar fazer parte do departamento de saúde, por favor, me procure. Eu queria, assim, agradecer e pedir aos nossos irmãos do Departamento de Saúde desse ano que possam ficar em pé. A Lorena, a Roseli, a Ellen, o Patrick, a Tami, eu acho que eles nem estão aqui, né? Já subiram. Alguns não estão aqui, outros subiram. A Lorena, está com vergonha, Lorena? Eu queria agradecer muito a vocês, porque vocês foram meus braços e minhas pernas esse ano. Deus abençoe o ministério de cada uma de vocês. A Ellen, ano que vem, não estará conosco, estará partindo para o sul do país, num trabalho maravilhoso que Deus certamente reservou para ela lá. Mas obrigada, amiga. Você foi essencial. E peço que a igreja também ore pelo nosso projeto ano que vem. Que Deus coloque luz e sabedoria na nossa mente para que nós possamos executar aquilo que Ele deseja que nós façamos. Que os projetos não nasçam do nosso coração, que não sejam os nossos projetos, mas que Ele, como é Pai da igreja, Ele possa nos mostrar o que a igreja está precisando dentro da área de saúde e dentro da área do espírito de profecias. E que Deus possa nos abençoar. Agora, Cési, vem cá comigo. A Cesiane Amaral é a nossa convidada, é uma amiga especial. Ela é a atual vice-diretora da Desfron, foi diretora da Serra do Cipó, vice-diretora da Serra do Cipó, hoje é Relações Públicas da Serra do Cipó. Tem um ministério assim lindo. Quem já ouviu falar de Ministério de Sustento Próprio? Levanta a mão. Agora eu vou deixar mais popular o nome. Obra Médica Missionária. Quem já ouviu falar?
Esse é um tema que precisa ser trabalhado, então. Só algumas pessoas conhecem um tema de suma importância para o tempo atual de nossa igreja. A Cesiane Amaral vai dar sequência e eu estou, assim, lisonjeada pela sua presença. Deus te abençoe. Feliz sábado a todos. Eu já os amo. Eu estou desde 3 horas da manhã orando por vocês. E eu passei uma semana orando. Sempre quando eu vou para uma igreja, antes de chegar lá, eu faço uma oração. Eu peço a Deus para que possa abençoar os meus irmãos. E eu estou feliz por estar aqui com vocês. Deus seja louvado por cada um de vocês, porque nesse sábado podemos ter o privilégio de adorarmos ao nosso Deus. Existe uma música nesta manhã que ela encaixa muito com a minha história. E vocês vão conhecer a minha história. Eu deixei tudo, eu mudei toda a minha história por Jesus. Literalmente. E essa música, ela fala muito de tudo que eu vou falar. Eu acho que vocês conhecem. Ela diz: o que penso de meu mestre. Então o que eu vou dizer aqui para vocês é: vou contar-lhes o que penso de meu mestre. Como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Ele mudou minha história. Ele mudou tudo, todos os meus pensamentos. Sabe o que ocupava o primeiro lugar no meu coração? As coisas desse mundo. Casas, carros, viagens, festas, luxo. Era isso que ocupava o primeiro lugar no meu coração. Hoje não são mais essas coisas que ocupam, mas o céu. As coisas que são relacionadas ao céu é o que ocupa o primeiro lugar no meu coração. E hoje eu estou aqui para testemunhar do Lifestyle Center Serra do Cipó, como tudo começou. Cesiane, o que quer dizer essas montanhas? Essas montanhas são as montanhas de Minas Gerais, as montanhas do nosso Brasil e as montanhas da Serra do Cipó. E esse sol, o que quer dizer esse sol? Jesus, a luz do mundo. E essas 3 raios refletindo sobre essas montanhas são as 3 mensagens angélicas, refletindo sobre a Serra do Cipó, sobre o Brasil e sobre o mundo. Mas como que tudo isso começou? Jesus, ele me resgatou. Quando meu filho nasceu, ele passou pelo CTI. Agora, quando eu estava ali, cheia de trabalhos, o Senhor me colocou numa cama. E eu fiquei naquela cama 15 dias. E eu não podia, Pati, eu não podia assistir televisão, porque eu tinha feito um pacto com Deus. Minha avózinha estava morrendo. E eu disse: Senhor, se o Senhor salvar minha avó, eu não assisto mais novela. E eu amava novela. E aí, então, eu não estava assistindo novela, eu não estava assistindo mais nada. E aí eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer aqui? E eu comecei a falar com Deus. Sabe quando você tem um encontro com Deus? Naqueles 15 dias eu comecei a falar com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu pegava aquele cartãozinho e de pregar evangelho. No outro dia, com outra cor, eu pegava e de pregar evangelho. Senhor, como assim ir de pregar evangelho? Como é que eu vou pregar o evangelho? E aí eu comecei a colocar no papel. E eu fui colocando no papel. No final daqueles 15 dias eu tinha um projeto. E eu falei: mas como que eu vou executar esse projeto? E aí eu chamei a minha igreja e nós fomos para o Vale do Jequitinhonha. Eram 12 horas de Belo Horizonte. Nós levamos a TV Novo Tempo em canal aberto. Levamos médicos, dentistas e fizemos um grande evangelismo ali. Foram 565 estudos bíblicos e 23 batismos. E nós começamos, então, esse projeto. Eu disse: Senhor, a cada ano minha empresa vai fazer um projeto desse. E nós fizemos esse projeto. Só que um dos meus maiores defeitos de caráter era o orgulho, era a vaidade. E uma amiga disse que eu tinha me feito para me aparecer e nunca mais eu quis fazer o lugar de esperança. E o Deus sempre me cobrando. Eu falava: Senhor, eu não faço mais, eu não faço mais. A minha filhinha nasceu. E quando a minha filhinha nasceu, ela foi para o CTI. Se ela vive, é porque há um Deus no céu. Se eu vivo, é porque há um Deus no céu. Quando ela saiu daquele CTI, ela foi reanimada com choque 3 vezes. É uma história linda, mas não dá tempo de contar. Quando ela saiu dali, eu entrei. Eu fiquei isolada 7 dias. E naquele isolamento, mais uma vez,
eu tive uma oportunidade de falar com Deus, porque eu não tinha tempo para Deus. Eu era ligada no 880. E eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra. Senhor, me dá a chance de cuidar dos meus filhos. E Deus me tirou dali. Queridos, a roupa que eu usava era jogada fora. O lençol que eu usava era jogado fora. Tudo. Eu fiquei 7 dias. Eu tive uma infecção generalizada. Realmente, eu vivo porque Deus existe. E porque Ele ouve as nossas orações. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não te dá o que você precisa e nem o que você ora. Sabe o que Deus nos dá? O que nós cremos. E eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode me tirar daqui. E Ele me tirou dali. E eu comecei a dizer para Deus, Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Eu tinha um pequeno grupo e eu fui lá. E as minhas amigas, vamos fazer o Lugar de Esperança? Eu, não, Lugar de Esperança eu não quero fazer mais. Mas Deus, me dá um outro projeto. E Deus me deu um outro projeto. E eu descobri que Moeda era uma cidadezinha perto de Belo Horizonte que não tinha presença adventista. E eu disse para elas assim, vocês aceitariam a cada sábado ir para lá comigo e nós fazemos o trabalho? Sim. Então eu marquei com o prefeito 15 de janeiro de 2014. Quando eu fui falar com o prefeito, não foi ele que me atendeu, foi o secretário. E eu levei o projeto, ele disse, mas o que você precisa? Eu falei, só de um espaço. Ele falou, é muito fácil, eu volto a falar com o prefeito e te ligo. Passou 15 dias... Passou um mês e ele não me retornava. Em fevereiro, uma amiga me mandou uma mensagem e falou, assiste. Quando eu olhei 1h59, eu falei, jamais que eu vou assistir isso. Mas o meu dedo tocou naquele computador. E eu comecei a ouvir aquela mulher falar. E quando estava no meio daquele sermão, eu disse, que mensagem é essa? Que pregação é essa? E eu comecei a ouvir aquilo. E eu achei tão incrível como comecei a ouvir várias pregações. E eu falei, Senhor, eu tenho que trazer essa mulher aqui em Belo Horizonte. E aí eu liguei para eles não tinham data. E eu falei, mas e se eu orar? E alguém desistir, você me passa a data? Passo. E eu comecei a orar. No final de março, o marido dela disse, eu tenho essa data. Quando eu olhei, eu falei, bom, minha igreja é pequena demais. Cabe no máximo 400 pessoas, eu vou fazer no Catre. E eu fui falar com o presidente da Associação Mineira Central. Eu disse, pastor, eu preciso trazer essa mulher aqui. E eu comecei a falar das transformações que estavam acontecendo na minha vida. Ele, mas isso tudo eu sim. Aquele homem foi um homem usado por Deus. Ele disse, qual que é a data que você precisa? E ele abriu a agenda do Catre. Ele disse, Cesiane, o Catre está ocupado nessa data. Eu falei, pastor José Marcos, é só essa data. E ele disse, eu vou te dar essa data. E ele falou, você quer que fazer isso via associação ou via sua igreja? Eu, qual a diferença? Se for via associação, você precisa pagar o Catre. E se for via igreja, você precisa pagar o Catre. E se for via associação, você não precisa pagar o Catre. Então, claro que via associação. Ele disse, então você vai fazer uma reunião com a minha esposa e com o Ministério da Mulher semana que vem. Porque para encher o Catre, você precisa de fazer divulgação nas igrejas. Tá certo. Eu fui para aquela reunião. Queridos, um dia antes daquela reunião, eu senti uma angústia como nunca antes eu havia sentido. Sabe uma oração que você rasga sua alma para Deus? Foi aquela oração que eu fiz naquele dia. E eu disse, Senhor, eu sou pecadora, eu sou indigna, mas eu não quero fazer um Lugar de Esperança. Senhor, o Senhor não me ama, porque eu quero para o Senhor fazer aquele prefeito me atender, nada. Mas o Senhor não deixou aquele prefeito me atender, porque o Senhor não me quer na sua obra, senão o Senhor teria me dado. Senhor, eu larguei tudo. Queridos, naquele momento eu larguei o que eu achava mais importante. Aqui no Rio, eu vinha 6 vezes no Rio Centro, Marina da Glória, Center Norte, Brasília, Curitiba, e eu tinha lá deixado todos os eventos que eu fazia. Eu falei para Deus, Senhor, porque uma daquelas mensagens que aquela mulher disse, que mais mexeram com o meu coração, foi uma que ela diz assim, para aquelas que Deus chama para ser mãe. O maior papel de uma mulher é ser mãe, mas hoje as mães não são mães dos seus filhos. As mães dos seus filhos são os celulares, os computadores, as babás e as avós. Eu disse, Senhor, eu nunca fui mãe dos meus filhos. Eu não tinha tempo para ser mãe dos meus filhos. Aqui no Rio eu tinha 2 lojas, no Via Parque, em Jacarepaguá. E eu não tinha tempo, eu tinha lojas em outros lugares e era uma correria. Ainda tinha empresa, tinha fábrica, era muita loucura. Eu falava, Deus, eu nunca vou conseguir ser mãe. E Deus disse para mim naquele dia, vida ou morte, salvação ou perdição para os seus filhos. E eu abandonei todos os meus eventos, só que para fechar os meus eventos era um ano antes. E eu tive que cancelar, e eu paguei uma multa
de cada evento. Só no Rio Centro, que eram os metros quadrados mais caros, era 18 mil de desconto que eu tinha para fechar um ano antes. E eu anulei todos os meus contratos. Meu marido disse, você está ficando louca? Eu tinha 30 funcionários só para os eventos. Para montar caminhão, desmontar caminhão, montar container, desmontar container. Era uma loucura. Ele disse, você está ficando louca? Eu falei assim, eu quero ser mãe. E naquela oração disse, Senhor, eu quero ser mãe, mas eu não quero ser só mãe. Eu quero trabalhar para o Senhor. Me dê um trabalho. Não importa qual trabalho o Senhor me dê, mas me dê um trabalho. Qual o Senhor colocar nas minhas mãos, eu farei. Me responda em uma semana, por favor, pai. E no outro dia eu fui para a associação. Quando eu estava dentro da sala da Edilene, a sala dela tem um visor e você enxerga quem está dentro da sala. E o pastor da Adra, ele entrou com tudo e disse, Cesiane, eu estou atrás de você porque ele me viu lá dentro. A minha empresa era parceira da Adra. E nós estávamos fazendo uma unidade da minha empresa dentro da penitenciária Estevão Pinto, uma penitenciária de mulheres. Eu trabalhava junto com o pastor Valmor Richard. Ele era o presidente da Adra e nós estávamos trabalhando juntos. Quando ele saiu, entrou o pastor Noelson e ele me procurou. Cesiane, a sua empresa pode continuar sendo parceira da Adra, só que eu não quero trabalhar com presídios, eu quero trabalhar com casas para bebês e adolescentes. Eu disse, sim, pode ser. Ele falou, então a qualquer momento a Prefeitura de Belo Horizonte vai me dar essa casa e eu te procuro. Coincidência? Claro que não. Na segunda-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte estava procurando ele e deu para ele uma semana de prazo. Aquele bebê que foi achado no saco de lixo ia para aquela casa. E ele tentou falar comigo, mas eu desliguei meu telefone, eu fui dormir mais cedo. Eu chorei muito aquele dia. E ele não conseguiu falar comigo. E quando ele me viu ali, ele entrou com tudo. Eu disse, pastor, eu estou no meio dessa reunião. Quando eu sair dessa reunião, eu vou até a sua sala. Mas sabe quem levou ele até ali? O Espírito Santo de Deus. E ele disse, Cesiane, eu estou na minha sala com um casal. E esse casal quer que a Adra assuma um asilo. Mas a Adra não pode e não quer assumir esse asilo. Não tem como. E aí foi quando Deus falou comigo como nunca antes. E Deus disse, lembra da sua oração ontem? Vai até esse casal e oferece sua ajuda. Eu levantei a minha mão e disse, pastor, o senhor pode me levar até esse casal? Ele olhou e disse, mas por quê? Eu contei da minha oração um dia antes. Ele falou, então vamos lá. Só que na hora que eu estava indo, eu pensei, que doideira. Eu larguei a reunião para fazer um projeto e agora eu vou trabalhar no asilo. Eu tenho que ser rápida. E aí ele chegou e disse para aquele casal, eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A ruim é que a Adra não vai assumir. Mas a boa é que essa irmã ajuda a Adra e ela quer ajudar vocês. Eu olhei para ela e disse, qual o seu nome? Ela falou, Sônia. Eu falei, dona Sônia, eu não posso falar com a senhora. Mas está aqui meu telefone, a senhora me liga mais tarde, a senhora me liga amanhã. Mas eu só posso te dizer que eu vou ajudar a senhora nesse asilo. Nem que seja para limpar o chão, nem que seja para limpar os velhinhos, eis-me aqui e eu vou ajudar. À tarde ela me liga, Cesiane, é a Sônia do asilo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, eu queria que você viesse aqui. Eu falei, qual é o bairro? Ela, não é Belo Horizonte, é São José da Serra. Eu estava com um computador na mão e eu coloquei, Igreja Adventista de São José da Serra. Não tinha. E eu falei, qual a cidade mais próxima? Ela, Jaboticatubas. Eu, Igreja Adventista de Jaboticatubas, também não tinha. E na minha oração eu disse para Deus, Senhor, me dê uma cidade sem presença de Adventista, uma cidade de interior. E eu dei um grito, Deus, o Senhor me ama. O Senhor está me dando uma cidade interior sem presença de Adventista, o Senhor está me respondendo em um dia, então o Senhor me ama. E aí ela falou, o quê, filha? E eu contei toda a história para ela. Ela falou, vem até aqui. E eu fui até a fazenda dela. Quando eu cheguei na fazenda dela, vocês estão me achando gorda, eu era 33 quilos a mais. E tinha uma mesa tão posta, tinha pães de queijo, e eu não tinha tomado café da manhã. E ela falou, vamos comer? Eu falei, eu não quero comer, eu quero ver esses velhinhos, eu quero abraçar esses velhinhos, me leva logo nesse asilo. Ela disse, olha, essa é uma outra história, que eu vou te contar só lá. E nós fomos descendo. Quando eu fui descendo, eu fui percebendo que a construção era enorme. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta desse asilo? É muito grande. Sabe o que é isso? Sofrer por antecipação. E eu fui entrando e fui percebendo que o negócio era todo deserto. E aí eu falei para ela, bom, eu pensei, né?
Lá é tão grande que lá dentro deve ter uma parte pronta que os velhinhos estão lá. E quando eu cheguei no meio dessa construção, eu disse para ela, mas que história é essa? Não tem velhinho nenhum aqui? E ela falou, filha, eu vou te contar essa história. Queridos, essa é a história mais linda que eu já ouvi na minha vida. Desculpa, mas depois do inimigo, meu maior inimigo é o tempo. Então eu tenho que correr. Mas eu não posso contar agora por mim mesma. A Isabela cantou uma música 157. Eu queria que a igreja cantasse comigo só a estrofe. Vamos cantar bem bonito para Deus? Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, bem perto está. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos da igreja de Niterói. Senhor, eu já os amo, cada um deles, e eu vou olhar bem para o rostinho de cada um, porque eu quero levá-los comigo, Pai. Somos uma grande família, Pai. Mas eu queria que neste momento o Teu Santo Espírito nos batizasse. Batizasse a mim e aos meus irmãos, Pai. Senhor, quando o Senhor estava aqui, e os discípulos começaram a dizer, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? E o Senhor disse, esquece isso. Isso é importante, mas não para agora. E o Senhor colocou eles no foco. Quando o Senhor disse, mas recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judeia, até os confins da terra. Senhor, eu viajei uma noite. Eu não estava bem, mas eu disse, Senhor, eu preciso falar para os meus irmãos. E eu estou aqui. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Que esse testemunho, Senhor, seja unicamente para honrar o Teu nome. Assim como os muros, o Senhor mandou Josué ir rodear os muros. E mãos humanas não tocaram naqueles muros, para que glória nenhuma fosse para ser humano. Os anjos derrubaram aqueles muros. Assim é a Serra do Cipó, Pai. Mãos humanas não tocaram. Foi o Senhor que fez todas as coisas acontecer. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus que tudo pode. Senhor, Pedro entendeu. Quando o Senhor disse, foca, Pedro. Foque aqui, olha, no derramamento do Espírito Santo. E ele chamou Matias. E ele colocou Matias no lugar de Judas. E nós precisávamos estar unânimes. Senhor, se tem alguém aqui neste lugar que o coração não está aberto, por algum motivo da vida, o coração está fechado para Ti. Abra, Pai. Nós estamos clamando, abra o coração para que haja unidade em nós. E para que nós possamos sentir a Tua presença nesse lugar. Para que o Seu Espírito seja inundado neste templo. Que eu me diminua, que eu me cale. E o Senhor fale, Pai, através do Seu Santo e bom Espírito. Em nome, por amor de Jesus. Queridos, ela me contou a história mais linda que eu já ouvi. Ela disse, filha, quando meu filho caçula nasceu, ele passou da hora de nascer. E ao ele passar da hora de nascer, ele tinha convulsões. 1, 2, 3, 4, 5 convulsões no dia. E eu comecei a buscar especialistas e todos davam o mesmo diagnóstico. De que meu filho teria convulsões para o resto da vida. E eu fui no Rio, eu fui em São Paulo. Quando eu cheguei de São Paulo, e eu achei que aquele médico fosse me dar um outro diagnóstico. Mas ele disse, o seu filho vai ter convulsões para o resto da vida. Eu cheguei em Belo Horizonte desesperada. Foi quando eu peguei uma Bíblia pela primeira vez na mão. E os meus olhos bateram num verso. João 15, verso 7. Sabe o que diz ali? Diz assim, olha. Se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, peça o que quiserdes, e vos será feito. Ela diz, Senhor, as suas palavras não estão em mim. Eu não te conheço. Mas se isso é verdade,
Que as tuas palavras comecem a estar em mim, Senhor. Cura o meu filho. Cura o meu filho e eu farei alguma coisa pelo meu próximo. Ela falou, filha, depois daquela oração, nunca mais o meu filho teve convulsões. Ele tinha 5 convulsões no dia. Queridos, Deus não dá o que você ora, nem o que você precisa, mas o que você crê. A Sônia creu no que a Bíblia estava escrito. E por isso aconteceu na vida dela. E ela disse, filha, nunca mais o meu filho teve convulsões. E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que eu posso fazer pelo meu próximo? E um dia eu indo daqui para Belo Horizonte, eu vi um velhinho sentado capinando. E eu falei para o meu marido, amor, olha que dó, aquele velhinho sentado capinando, me dá um pedaço de terra, deixa eu construir um asilo. E ele me deu esse pedaço de terra. Eu fui no engenheiro amigo meu, e eu falei para ele assim, faz uma planta de um lugar bem pequenininho, e contei a história. Ele disse, não, se é para Deus tem que ser uma coisa grande. E eu falei, não, eu não tenho dinheiro. Ele fez um cheque de 150 mil reais no ano de 97. E quando ele chegou com uma planta de 2.000 metros de área construída. Eu olhei para aquilo, eu não entendia de arquitetura, mas eu falei, isso é muito grande. Ele falou, não se preocupe. Querida, nós ficamos 10 anos construindo isso aqui. Esse homem era dono de 2 grandes construtoras em Belo Horizonte. Todos os finais de semana, ele trazia todos os operários dele para cá. Ele doou mais de 3 milhões de reais para essa obra. Depois de 10 anos construindo isso aqui, o irmão dele, que era o sócio dele, fez um levantamento e viu quanto de dinheiro ele tinha dado para essa obra. E ele puxou o tapete dele, ele perdeu a sociedade e eu me vi sem ninguém para fazer isso aqui. E eu peguei essa construção é a construção como eu encontrei. E eu peguei essa construção e dei para um grupo espírita. Dei com um termo de compromisso, que se em 5 anos eles não fizessem nada, no 7º ano eles teriam que devolver. Chegou esse 7º ano. Filha, hoje eu sou batista, mas eu não entreguei para a minha igreja. Tá vendo aquele monte ali? Eu disse, sim, eu estou indo para lá todos os dias, 5:30 da manhã. Eu tenho clamado a Deus, Senhor, eu errei para quem doar a primeira vez, mas eu não posso errar para quem doar a segunda vez. Senhor, me mostre a pessoa. E eu fiz um código com Deus. Eu disse para Deus que a pessoa que aceitasse, sem saber que era uma doação, aquela era a pessoa escolhida por Ele. E você aceitou lá naquela Avenida Portugal, sem saber que era uma doação. Eu ouvi falar em Adra, e meu coração pulsou de uma tal maneira que eu não entendi. Eu disse, deve ser esse lugar. E eu fui lá oferecer para Adra, mas não era Adra, era você. Você aceitou sem saber que era uma doação. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Não posso. E ali começou um grande conflito. Sabe, resumindo a história, Davi diante de um gigante, era o que eu entendia. E eu falava, não, Deus, eu não posso fazer isso. Deus disse, pode, faz. E ela falou, olha, eu vou te falar tudo. Para você fazer isso aqui é de 35 a 50 mil reais. Eu falei, Deus, o senhor está maluco? Não posso. O senhor sabia desse momento. Por que o senhor me tirou todos os meus eventos? O que era 35 mil? Nada, isso eu vendia num dia. Mas o senhor me tirou todos os meus eventos. Então o senhor sabia disso. Então isso aqui não é para mim. E Deus disse, Cesiane, propõe para ela. Hoje eu entendo. Sabe por que Deus me tirou todos os meus eventos? Para eu ser mãe. Mas eu era muito autossuficiente. Eu achava que o dinheiro era capaz de comprar todas as coisas. O que Deus queria me quebrar. Deus queria me fazer dependente dEle e não do meu dinheiro. Por isso que Deus me tirou tudo. Eu dei um passo de fé confiando em Deus, não no que eu tinha. E eu disse para Deus, Senhor, não, e Ele sim. Por fim, Ele disse, Cesiane, você disse que o que eu colocasse nas suas mãos, você faria. Eu estou colocando isso nas suas mãos. Confia, eu confio em você, agora confia em mim. Propõe para ela. Foi tão forte que eu disse, Sônia, a igreja adventista é bem rica na mensagem de saúde. Porque eu não gostava. Quando Deus falou de clínica natural, queridos, não tem como não ser Deus. Eu detestava a mensagem de saúde. Eu detestava Ellen White. Eu detestava essas coisas. Para mim, Ellen White era uma mulher que viveu lá em 1844, que o povo idolatrava. Minha mãe dizia para mim assim, você vai morrer, não vai ter caixão para você. Eu falava, eu vou morrer gorda, mas eu vou morrer comendo o que eu quero. As delícias dessa vida é a comida. E Deus estava chamando uma obesa para abrir uma clínica natural. Eu falei, isso não tá certo.
Não tem como. E Deus disse sim. Não, sim. E eu falei, Senhor, eu vou propor para ela. Essa mulher não vai aceitar e eu estou indo embora. Falei, Sônia, só tem um jeito disso aqui acontecer. A igreja adventista é muito rica na mensagem de saúde. Não gosto, não vivo, mas eles têm clínicas naturais. É só fazer uma clínica natural para essa clínica natural sustentar esses velhinhos. Ela disse, filha, eu tenho tanta certeza que é você, que aqui tem capacidade para 50 velhinhos. Se você colocar 10%, 5 velhinhos, você faz o que você quiser do restante. Eu saí dali angustiada. Pensa numa pessoa que estava assim, totalmente maluca. Eu cheguei em casa e falei com meu marido, amor, eu vou montar uma clínica natural. Não combina com você. Mãe, eu vou montar uma clínica natural. Hã? Minha mãe tentando a vida inteira com que eu adequasse a alimentação natural. Eu fui falar para o meu irmão, para minhas amigas, e eu falei, Deus, isso é loucura e vamos encerrar por aqui. Eu não dormi à noite. E eu fui falar com Deus no outro dia. A lição falava sobre converter. E a lição me mandou para um texto da Bíblia que dizia assim, olha, 2 Crônica 7,14. Diz assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo, nós queremos o Deus das promessas, mas nós não queremos obedecer o Deus das promessas. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Queridos, eu detestava Ellen White. Uma das coisas que me ajudou muito naquelas mensagens que aquela mulher dizia, é que ela falava coisas lindas do Espírito de Profecia. E eu falava, mas tem isso aí, é? Sabe por que eu não gostava de Ellen White? Porque eu era uma preconceituosa. E Deus não trabalha com preconceituosos. Você fala do que você não conhece. E isso é rotular as pessoas. E isso é errado. Só que o momento que eu comecei a ouvir as mensagens, eu comecei a me apaixonar por isso aqui. E eu comprei os livros, mas até aquele momento eu não tinha lido nenhum livro ainda. Eu era adventista desde os 5 anos de idade, mas eu nunca tinha lido nenhum livro. E eu comprei a coleção. E naquele dia eu disse, Senhor, se ela profetiza, fala comigo através dos livros dela. E eu achei que Deus ia me dar uma mensagem bem assim, ó. Ser forte, corajosa, eu serei contigo. E eu peguei esse livro, Mensagens Escolhidas, volume 3. E eu abri esse livro. Sabe o que Deus falou para mim? Deus disse para mim assim, olha, sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino, as propensões originais para pecar permanecem no coração com toda intensidade, para forjar novas correntes, para impor uma escravidão que jamais poderá ser rompida pelo poder humano. Mas homens nunca poderão entrar no céu com seus velhos gostos, ídolos, ideias, inclinações e teorias. O céu não seria um lugar de alegria para eles, pois tudo estaria em conflito com seus gostos, apetites. Quando eu ouvi essa palavra apetites, eu falei, meu Deus, eu não sou gorda porque eu quero. E eu me lembrei do meu marido dizendo, mais um que você vai fazer rasgar o diploma? E aí eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu não sou gorda porque eu quero, eu não consigo. E Deus disse, vai no início do texto. E eu fui no início do texto e dizia assim, sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino. Eu entendi Deus me chamando a tentar pelo poder dele. Eu sempre tentava pelo meu poder. Eu ia em endócrino, eu ia em nutricionista, eu emagrecia, daí a pouco eu engordava. Mas eu tentava pelo meu poder. E Deus estava chamando a tentar pelo poder dele. Eu disse, Senhor, e como é que eu vou fazer isso? E eu me lembrei do jejum de Daniel. E eu falei, ok, Senhor, 21 dias. Só que eu falei assim, não, eu tenho que fazer 40. E eu fiz 40, eu fiz o de jejum de Jesus com o de Daniel. E eu fiquei 40 dias comendo arroz, feijão, frutas e cereais. Queridos, foi uma tortura. Eu morava do lado do McDonald's. Eu comia Big Mac o dia inteiro. Eu mandava as meninas comprar casquinha, pegava um biscoito passatempo e quebrava naquelas casquinhas e comia. Eu comia fandangos. Coca-Cola, eu não tomava água, eu só tomava coca com gelo e limão.
E eu fiquei 40 dias e eu penei. Quando eu saí daqueles 40 dias, eu fui numa padaria, que eu destruí a padaria. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E aí eu falei, Senhor, eu vou fazer mais 40 dias de jejum. Lembra, era jejum comendo, só o que eu não gostava. E eu fiquei mais 40 dias comendo arroz, feijão, frutas e cereais. E eu falei, Deus, tem misericórdia. E quando eu saí daqueles 80 dias, eu comi mais do que tudo. Aí eu falei, Deus, eu vou fazer mais 40 dias de jejum, 120 dias. Ô Senhor, o Senhor me dê nojo pela carne, porque senão eu não vou conseguir. Queridos, quando eu saí daqueles 120 dias, Deus me deu nojo pela carne. E eu arrepiei de cima a baixo. Agora, vocês acham que Ele me deu pelo chocolate, pela Coca-Cola? Não, não me deu. Quando eu vejo uma coca com gelo e limão, minha boca enche de água. Só de eu falar, minha boca enche de água. Eu acordava no meio da noite para comer chocolate. Eu tinha pilhas de chocolate, eu não deixava meu estoque acabar. Sabe quando eu acordava no meio da noite para comer chocolate? Eu ajoelhava e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes eu sonhava tirando aquele laminado e dando aquela mordida naquela barra de chocolate. E eu ajoelhava e falava, Senhor, me ajuda. Sabe? Mas hoje eu não como mais. Sabe por quê? Queridos, o Senhor está neste lugar. E nós precisamos fazer reverência. Nós estamos diante do Deus do Universo. E diante do Deus do Universo, a gente não chega de qualquer maneira. Ele está aqui. Nós oramos pelo batismo do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer silêncio. E aí então, eu falei, Senhor, me ajuda. Queridos, leiam comigo, 1 Coríntios 3, verso 17. Isso é tão sério. E Deus foi me mostrando essas coisas que eu não conhecia e que eu não tinha abertura, eu não abri o coração para essas coisas. Sabe o que diz aí? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E Coríntios 6, verso 19, o que diz aí? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que diz 10:31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que Romanos 12, verso 1 diz? Romanos diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o nosso lobo frontal, ele está contaminado, as nossas tomadas de decisão não são pela razão, mas são pela emoção. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu li um texto que está em Temperança, capítulo 2, que diz assim, olha, Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar um maior máximo à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta, proposta e mais proposta, até que Satanás mesmo imaginou o plano. Ele tomaria o fruto da vide, também outras coisas dadas como Deus, como alimento, e convertê-los-iam em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do ser humano. Ele dominaria de tal maneira o ser humano que ele teria sobre eles inteiro controle. Eu era uma glutona, comia 5 pães brancos, eu não tinha domínio do que eu comia, mas eu professava ser de Cristo. De quem eu era? Quem dominava a minha vida? Cristo ou Satanás? Eu era glutona, a comida não me dominava, eu não dominava a comida, era ela que me dominava. Então, por isso que hoje eu não como mais chocolate e nem Coca-Cola. Porque se eu quero receber o batismo do Espírito Santo, se eu quero pregar o Evangelho, se eu quero falar de Jesus para as pessoas, se eu preciso receber a chuva serôdia que está caindo, a temporã e logo a serôdia, como que tem que estar o meu corpo? Meu corpo tem que estar puro, como o Senhor quer. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Queridos, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos das luxúrias desse mundo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do poder dEle. E Ele está procurando pessoas para derramar o seu poder. Ele está procurando, o Pentecostes aconteceu 50 dias depois da morte de Cristo. 10 dias depois da sua ascensão. E o Espírito Santo tem procurado
corações para derramar, mas nós precisamos estar como Ele quer. O nosso corpo não é nosso, mas é do Senhor. O nosso santuário é o nosso corpo. Então eu entendi isso e eu falei, Senhor, como é que eu vou montar uma clínica natural? Eu entendi tudo isso, mas eu preciso de um profissional de saúde porque eu não conheço ninguém, eu não sei fazer essas coisas. E eu comecei a ficar 2, 3, 4, 5 horas na presença de Deus. E aquela mulher veio. Ela disse, olha, eu quero conhecer a professora e tal. Eu falei, venha. E ela veio. Quando ela veio, eu falei, olha, eu contei para ela do que estava acontecendo. Ela falou, eu não vim aqui por um acaso. Em março eu conheci o Isaac Santos. E ele veio num casamento no Brasil, e a dona da clínica onde eu trabalho chamou ele para tratar de um senhor. E esse senhor, ele tinha 82 anos, ele ia começar uma hemodiálise. Ele fazia um tratamento no Albert Einstein, e ele foi para ali. Quando ele chegou lá no Albert Einstein, depois de fazer o tratamento natural, o médico fez os exames e falou, tem uma alteração. E ele fez novamente os exames, e ele falou, senhor Thaídes, onde o senhor esteve? Ele disse, por quê? Porque o seu rim é como de uma criança, e o senhor ia começar uma hemodiálise. Ele disse, eu tive numa clínica natural. Aquele médico disse, eu sou médico, eu estou doente, meu pai está doente, se essa clínica foi capaz de curar o senhor, eu quero ir nesse lugar. A dona da clínica disse que ela chegou, ela teve dor de barriga, porque aquele homem chegou de BMW, de motorista, e ela falou, Deus, aqui é muito simples, eu não tenho condições de receber essas pessoas. No final, aquele homem que era cético disse, eu jamais seria alcançado pela palavra de Deus, mas a mensagem de saúde me alcançou. Eu moro no Alphaville, em São Paulo, toda a minha família mora ali, e eu quero esse cozinheiro para cozinhar na minha casa, ensinar toda a minha família a cozinhar natural. A mensagem que nós rejeitamos, as pessoas aí fora estão abraçando. E eu disse, então, se esse homem foi capaz de curar, esse senhor é ele. Você me dá o telefone dele? E ele me deu. E eu liguei. E aquele homem estava lá nos Estados Unidos orando da seguinte forma, Senhor, eu tenho visto várias profecias se cumprir, mas eu não tenho visto essa. Ellen White diz que no final dos tempos, propriedades inteiras seriam doadas para o povo de Deus, ou vendidas por um preço muito barato. O que chegava nas mãos dele? Uma propriedade inteira sendo doada. E ele disse, eu quero ir no conhecer. E ele veio conhecer no Brasil. E eu falei, e aí, Isaac? E ele disse, olha, nós moramos num Éden no mundo e minha família não quer voltar para o Brasil. Eu falei, eu vou começar a orar para que a sua esposa aceite vir para o Brasil. E eu comecei a orar. E ela, num determinado dia, ele estava orando. Ele falou, Deus, e ela falou, o chamado é para você porque você quer voltar para o Brasil. Ele falou, Deus, me responda, se sou eu que quero voltar para o Brasil ou o Senhor está me chamando para o Brasil. E ele passou uma noite em oração. Ele teve um sonho. Ele disse, sonhos são passíveis de interpretação. Eu quero uma coisa real, concreta. 5:30 da manhã, chegou um e-mail para ele, que é o chamado de Abraão. E ele diz assim, olha, muitos são provados como foi Abraão, mas não ouvem a voz de Deus diretamente do céu. Mas ele o chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riqueza e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas para irem no que parece ser apenas uma cena de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, mas uma vida de comodidade embaraçariam. E ali diz assim, olha, quem está pronto ao chamado? Queridos, a Serra do Cipó era um campo não experimentado. E ele disse, olha, aqui esse meio, não tem como Deus ser mais claro. E ela disse, mas Deus está te chamando porque você quer ir para o Brasil. E ele disse, você não quer ir porque você está na sua zona de conforto. E ela ficou com zona de conforto na cabeça. E foi no Walmart. E ela viu um Papai Noel e a caixa falando, por que você está vestido de Papai Noel? Ele disse, porque eu sou professor de uma faculdade e eu estou ensinando para os meus alunos a saírem da zona de conforto. Ela, zona de conforto. Mais 3 lugares, zona de conforto. Ela falou, Senhor, será que eu não quero ir para o Brasil? Então, me dê 10 motivos para eu voltar para o Brasil. No 7º, ela falou, chega, Deus, eu vou voltar para o Brasil. E ela foi falar com o presidente do Wild. E quando eles foram falar com o presidente do Wild, sabe o que nós começamos a viver? Jeremias 33:3, invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aí, olha, esse é o Wild. O Wild filha de Madison. Hoje tem a Escola Médica Missionária. Esse é o stand do Wild na conferência geral. Aqui é o pastor Ted Wilson ali comemorando
o aniversário do Wild. A Light, assim como a Adra, essa para ação social, a Light é para a obra médica missionária. A Light procurou a Serra do Cipó para fazer a sede dela no Brasil. E o Wild disse, Isaac, vamos fazer a nossa extensão no Brasil. Nós nos tornamos nada mais, nada menos do que a extensão do Wild no Brasil. Curamos a depressão em 12 dias. Queridos, sabe quais são os maiores milagres? São os milagres das pessoas que chegam ali sem esperança, com lúpus, com câncer, que chegam ali sem dar um sorriso e saem dali andando. Porque essa é a obra do Senhor. Pessoas do Banco Central do Brasil falam assim, olha, eu não posso trazer todos os meus funcionários aqui, mas eu posso levar vocês até lá. E nós temos ganhado almas para Jesus. Queridos, essa mensagem é o braço direito. Sabia que eu não sabia o que era mensagem de saúde, era braço direito? Eu não sabia nem o que era 3 mensagens angélicas. Sabe, o braço, ele não pode estar fora do corpo. Se o braço estiver fora do corpo, ele não funciona. Ele morre. Essa obra é junta com a igreja, totalmente junta. Por isso que Deus está chamando o seu povo para fazer essa obra médica missionária. A sua casa precisa ser uma clínica natural. Você vai curar o seu vizinho através de um banho de contraste, de um escalda-pés. Ellen White diz que quando as pessoas vierem nos matar nos momentos finais da história deste mundo, o seu vizinho vai dizer, não mate ele, ele salvou meu filho. Porque você simplesmente obedeceu ao que Deus disse. A Apocalipse 14, 3 mensagens angélicas. O que tem ali na Arca da Aliança? O maná, a vara de Arão. E tem o que mais? As tábuas da lei, justificação pela fé, verdadeira educação e mensagem de saúde. Essas são as mensagens que nós, o povo de Deus, precisamos proclamar a todo pulmão. Ok, Cesiane, que coisa linda. E como que vocês fizeram aquilo tudo acontecer? Esse é o stand da Light na conferência geral. Passou até o Ted Wilson ali comemorando o aniversário da Light. O pastor Mark Phelan é o capelão da Light Mundial. Ele estudou lá no Wild. Ele foi um dos primeiros alunos do Wild. E aí, então, nós tínhamos muitos desafios. Eu coloquei a minha casa à venda. Eu falei, eu vou vender a minha casa. Coloquei várias coisas à venda. E eu falei, Senhor, eu vou fazer a clínica. Até o Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, foi comprar minha casa. Eu disse, Senhor, eu vendo essa casa, eu pego 1 milhão, dou para a clínica. Queridos, Deus não deixou. Deus não deixou que eu desse 1 centavo. Sabe por quê? Senão, Cesiane teria... Sabe quem é o nosso maior inimigo? Eu posso, eu quero, eu faço. Eu era muito indeterminada. Sabe como que estava a minha vida nesse momento? Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sabe, eu tenho vergonha de quem eu era. Dirigir, para mim, era coisa de pobre. Eu tive motorista 15 anos. E eu comecei a dizer, Senhor, o que eu preciso transformar na minha vida? Eu amava bolsa importada. Quando eu não podia comprar, tinha que ser as edições limitadas. Meu irmão mora nos Estados Unidos e eu falava, manda essa, manda essa. E Deus começou a me mostrar. E eu fui fazendo, tirando tudo que ocupava o primeiro lugar no meu coração. Aquele homem não comprou a minha casa, mas nós nos tornamos grandes amigos. E agora todos os pastores da Igreja Batista da Lagoinha vão frequentar a Serra do Cipó. Amém? Vocês acham que eles estão indo lá só por uma casa? Não! Deus tem muitas coisas a fazer. Esse terreno, o grupo espírita teve que comprar. Ela doou para eles 13 mil metros. E aí, eu estou acompanhando aqui. E aí, ele doou para eles esse terreno, 13 mil metros. E eles tinham que comprar esse terreno, 7 mil metros. Para ser zona rural, 20 mil metros. Nós tínhamos que comprar. Senhor, como é que nós vamos pagar esse terreno? Senhor, deixa eu fazer um evento. E Deus disse, não. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar esse terreno? E nós começamos a pedir doação. Ganhamos 3 mil reais. E aí me chamaram. Cesiane, eu queria que você fizesse a parte do primeiro almoço adventista de Belo Horizonte. Falei, eu não quero mais ser empresária, eu não vou nesse almoço. O Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido. Você não precisa de 30 mil? E eu falei, pastor, eu vou nesse almoço.
E eu falei, Deus, eu vou naquele almoço, mas também eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Tem 3 semanas que eu estou pedindo dinheiro e eu só tenho 3 mil reais. E o Senhor não deixa eu fazer um evento. E eu fui naquele almoço. Chegou lá, cada um tinha que falar da sua empresa. Eu falei, eu não vim aqui para falar da minha empresa. Eu vim para falar de um projeto missionário. Não, você não pode falar. Eu também da minha empresa não quero falar. Mas se alguém quiser ouvir sobre o projeto missionário, me procura. E aí sentou um senhor assim do meu lado e disse, eu quero saber. E eu comecei a contar para ele. Ele falou, você não veio aqui por um acaso, não. O pastor Elmi da União veio aqui e disse, Ronan, ensina o povo de Deus a plantar. Está na hora do povo de Deus entender o momento que nós estamos vivendo. Compra esse pedaço de terra, ensina o povo de Deus a plantar. Compra um pedaço de terra. O ideal é que se fosse vinculado a uma clínica natural. Como Belo Horizonte não tem, compra um pedaço de terra. Ele disse, lá tem um pedaço de terra que eu posso comprar. Eu falei, tem, inclusive um que a gente está comprando. Não pedi doação. No outro dia, eu estava orando. 5 horas orando. Senhor, se nem os 30 mil o Senhor não nos deu, como é que nós vamos fazer essa obra acontecer? Meio-dia, meu telefone toca. Cesiane? É o Ronan do Progresso, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu quero saber qual é o valor que você precisa pagar para o Grupo Espírita. 30 mil reais. Ele me dá o número da conta, porque o Espírito Santo me incomodou a noite inteira para doar isso para vocês. Queridos, nós ganhamos muito mais do que 30 mil reais, mas esse foi um marco para a minha fé. Sabe o que eu entendi ali? Que quando você põe o pé na água, Deus abre o mar vermelho. Não tem como. Olha, Ronan da Silva Drummond, Grupo de Amparo Mansão de Luz, 30 mil reais. Os papéis que pareciam que seriam 60 dias, 6 meses. Nós precisávamos de vários papéis. Conseguimos, faltava um ITCD. Fui na Secretaria da Fazenda, 60 mil reais. Quem pode me dar esse papel? Quem pode me dar a isenção desse papel? Meu chefe, eu quero falar com ele. Eu comecei a falar para ele. Ele disse, meu sonho sempre foi ajudar um asilo. Mas eu não posso fazer isso. Quem dá a isenção é o sistema. Me dá o seu estatuto. E eu peguei o estatuto. Quando eu li o estatuto, ele falou assim, olha, não tem jeito. Eu teria que ter todas essas cláusulas desse estatuto. Eu falei, mas eu sirvo Deus impossível. O senhor aceita levar para casa? Amanhã eu volto aqui e o senhor me dá um meio. Deus vai dar um meio, o senhor, de nos dar essa isenção. Ele, sim. Ele levou para casa. No outro dia, ele falou assim, olha, você vai mandar dinheiro para fora do país, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Tudo que ele falava, eu falava, não. Ele falou assim, olha, então, você como presidente, porque eu montei uma associação, ele falou, você como presidente vai fazer de próprio punho todas essas cláusulas, eu fiz. Ele jogou lá no sistema, e ele falou, olha, se o seu Deus é o Deus do impossível, vai dar certo. Queridos, 10 minutos, chega ele com um sorriso nos lábios e disse, o seu Deus é o Deus do impossível. Nós não pagamos nada por aquele TCD. Eu vou ir para a Clínica Natural. Quando eu voltei da Clínica Natural, a Sônia me procurou. Cesiane, o Grupo Espírita não quer ir naquele cartório. Eles estão fazendo um monte de exigências e não tem como. E começou a falar um monte de coisa. Eu disse, Senhor, o Senhor não nos deu os 30 mil, os 60 mil por um acaso. O Senhor vai estar conosco. Chegamos naquele cartório. O dono do cartório gritava. Foi um grande conflito. Eu vou resumir 3 horas em 2 minutos. O dono do cartório falou, não dá para fazer. E a Sônia chorou. Seu Odilon, faz para a gente. Eles pediram as identidades. Deus usa o que ele tem nas mãos. Pediram as identidades da presidente. Quando pegou, a advogada do Gama Luz falou assim, você é Monteiro de Barros? Eu disse, sou. O que você é da Alice Monteiro de Barros? Eu falei, é a tia do meu marido. Essa mulher é uma desembargadora. Os Monteiros de Barros é só juiz, promotor. E aquele homem, dono daquele cartório, tinha estudado com ela na Federal. Ele amava aquela mulher. Ele disse, você é sobrinha da doutora Alice Monteiro de Barros. O tratamento mudou. Ele pôs um tapete vermelho. Chegou uma hora que a mulher disse, não posso fazer isso aqui. O ITCD deles é 0. Ele falou, olha, você tem que voltar lá na Receita Federal e pedir para eles avaliarem o imóvel. O seu Francisco, que deu o ITCD, eu liguei para ele, eu falei, seu Francisco, eu estou aqui no meio do cartório, eles não querem fazer isenção, porque o ITCD é 0. Quando eu dou a isenção, eu não sou obrigado. Pede para eles pegar a última escritura e fazer tudo sobre a última escritura. Pasmem, sabe quanto que era a última escritura? 20 mil reais. A mulher falou assim, você está louco? Você vai fazer uma escritura na Serra do Cipó sobre 20 mil reais? Fecha esse cartório. Eu falei, senhor, eu não sei quem é essa mulher, mas o senhor vai invadir a alma, a mente dela, tudo nesse momento. Ela estava lendo o meu nome. Ela disse, Cesiane Amaral, dos quartos de bebê de Belo Horizonte? Sim, sou eu. Eu sou apaixonada com o seu trabalho, sempre fui atendida pelas suas vendedoras. A mulher falou assim, pai, eu amo o trabalho dela. E disse, vamos fazer para ela sobre 20 mil reais. O pai dela falou, vamos. Eles fizeram.
Na hora que eles entregaram a escritura, a advogada do Gamaluz começou a brigar. E ela disse, olha, porque eles queriam um termo de compromisso na escritura. Eu estou pulando muitas partes. Mas, enfim, quando ela tomou, ela falou, agora é a hora. E ela, a presidente do Gamaluz, onde eu estava 3 horas falando com ela sobre mensagem de saúde, a mulher não comia um monte de coisa, ela não comia, ela ouvia, ela anotava tudo que eu dizia. Ela dizia, eu entendi tudo. Esse povo é de Deus e eu abro mão desse termo de compromisso. Começou uma guerra entre a advogada com a presidente. Por fim, ela assinou, eu assinei e a Sônia assinou. Queridos, isso é nosso para sempre, sem termo de compromisso, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Escritura de doação. São muitos milagres. Se vocês acham que vocês ouviram milagres, à tarde eu tenho muitos mais milagres para contar para vocês. Deus não destruiu a minha família, o inimigo não destruiu a minha família, porque Deus não deixou. Mulheres, vocês estão passando provações no seu casamento, venham à tarde e vocês vão ver o que Deus fez comigo. Nesse dia, nós não tínhamos um dinheiro para terminar o quarto. Eu liguei para o Isaac, ele estava lá nos Estados Unidos ainda. Ele disse, ajoelha. Ele atendeu um paciente e o paciente fez um cheque de $25.000. Queridos, nós fizemos os quartos para a primeira turma médica missionária. Olha, são muitos milagres. Quando Deus quer, ninguém impede. Essa é a obra do Senhor. Nós ganhamos um caminhão de colchões por um empresário que não era adventista. É um testemunho lindo. Eu vou contar muitos para vocês à tarde. Sabe qual que é o meu maior desejo hoje? Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar. E cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Todos juntos? Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Veio outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama. Queridos, se vocês me conhecessem e me vissem hoje, vocês diriam, não é a mesma pessoa. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais ódio comigo, eu não tenho mais ódio no meu horizonte. Eu entreguei tudo para Deus. Tudo. À tarde eu vou contar para vocês. Eu ganhei uma multa de R$700.000. Sabe quem pagou ela para mim? Deus. É muitos milagres. Se vocês acham que eu vou ouvir milagres, vocês vão ouvir. 21 propriedades foram doadas. Foz do Iguaçu, todos os lugares onde eu passei. E clínicas estão sendo feitas. Porque essa é a obra de Deus. Amém? Amém. Podemos orar? Vamos ficar de joelhos para falar mais uma vez. Desculpa eu ter corrido, mas eu sou uma corrida e não consegui tomar nem essa parte, tá bom? Querido Deus do universo, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez testemunhar o teu amor. Ter sido uma carta viva e não uma carta morta. Porque ela é parte que diz, sejam cartas vivas e não cartas mortas. Sejam cartas vivas, lidas e relidas. Querido Deus, o Senhor não me ama mais do que ama os seus filhos aqui. Que essa igreja entenda o momento que estamos vivendo, que é o momento para abraçarmos essa mensagem e proclamarmos o teu Evangelho. Não teremos lugares nesse templo quando essa igreja colocar a bandeira da mensagem de saúde, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor me resgatou. O Senhor sabe quem eu era, o Senhor sabe como eu era. Eu era o que eu comia, por isso eu pesava 111 quilos. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor me salvou. Eu jamais iria para o céu viver naquele adventismo barato que eu vivia. Senhor, quantas coisas eu preciso mudar. Quantas coisas eu tenho certeza que cada um aqui precisa mudar. Somos falhos, somos pecadores, somos indignos. Mas,
resta do teu consolador. Então não desista de nós. Pensa em nós, Pai. E que Satanás não deixe ninguém aqui achar que com ele não pode ser diferente. Porque os melhores casamentos, as melhores vitórias na tua Bíblia foi quando Satanás tentou decretar um fim de um filho teu. Foi assim com José. Satanás olhou e disse: José é um filho para você. E o Senhor disse: não, José, o governo do Egito te espera, meu filho. Foi assim com Daniel naquela cova dos leões. Ele olhou e disse: é o fim, Daniel. E o Senhor disse: não, Daniel, você será governador. Você será, sua história mudará um mundo, Daniel. Foi assim com João naquela ilha de Patmos. É o fim, João. O Senhor disse: não, João, você escreverá mais todos os livros, João, o Apocalipse. Satanás não tem poder para decretar o nosso fim. Então que nós começamos a dar glórias a Deus e dizer aleluias e amém, porque somos teus, Pai. A diferença é a oração. Então nos põe em sintonia com o Senhor. Que nossa primeira hora seja tua e que nós possamos viver e